Que campo político é esse que se denomina direita, tá? Que é, vamos dizer, um surto de oportunismo, que é um campo tomado por vagabundo. Vamos ser bem honestos. Ser de direita significa, antes de tudo, ser oportunista e vagabundo, tá? Porque não é o que deveria ser, mas é o que é. Dado que as pessoas que representam e são admiradas nesse campo político, eles só praticam isso. Essa é a única prática dessa gente, tá? Eu desnudei aqui anteontem o comportamento daquele serzinho lá, o Nicolas Ferreira, tá? Que de olho nas ambições pessoais dele, criou uma teoria conspiratória, trabalhando a suposta ideia de impeachment do Xandão, que não vai acontecer. Não tem nenhum impeachment do Xandão andando. Xandão tá de boa. Ele inclusive terminou de ganhar uma guerra com o Elon Musk, caso vocês não saibam, tá? Então o senhor Nicolas Ferreira, ele criou toda uma teoria ali para terminar, ao fim, atacando o Tarcísio. Aí, em seguida dele, vem Rodrigo Constantino, vem Alan dos Santos e grande parte da direita bolsonarista, que agora é marçalista, pra gente ver toda a consistência ideológica, programática dessa gente, né? Eles resolvem, então, destruir o cara com vista a 2026, porque eles acham que o Tarcísio, se ganha as eleições de 26, ele fará um governo bom, normal, e aí não há muito espaço para imbecis. E este é o ponto que eu quero começar a live. As pessoas que estão sabotando a possível eleição de Tarcísio para 26 são as pessoas que reclamavam das pessoas que faziam voto nulo em 22. Olha só que interessante, né? Em nome, né, de um pragmatismo, eles falam, não, vote no Bolsonaro. Chegam pra gente do MBL, vote em quem tentou prender vocês. Quando eu falo prender, é prender literalmente, é colocar a gente atrás das grades. Vote nesse cara. Aceite as mentiras, as teorias, a condução absurda da pandemia. Aceite todos os crimes e traições cometidos por ele. Aceite a perseguição que ele fez contra você. Em nome do pragmatismo. Ele é melhor do que o PT. Aí agora, o Lula tá no poder por culpa deles. E aí o discurso mudou. Não. Vamos sabotar a única chance de vencer a eleição, porque agora nós temos que rachar a tal da direita para apoiarmos o Marçal, que surgiu do nada, com uma turma de vendedores de curso, uma turma de marketing digital, e imaginando que, quebrando a direita bolsonarista, e assim, quebrar a direita bolsonarista é sempre bom. Não imagine que isso aqui que eu tô falando é uma defesa dos Bolsonaro ou coisa que vale. Mas, quebrando ali, vai sobrar espaço para a ascensão do Marçal, aí depois do Nicolas e tal. Ou seja, eles estão usando o hospedeiro que é o Bolsonaro, matam o hospedeiro que é o Bolsonaro, e agora eles querem eclodir os ovos deles e tocar a vida num novo arranjo de poder dentro desse campo. Naturalmente, eles são seguidos e acompanhados por uma massa de pessoas de classe média realmente atrapalhadinhas da cabeça que admiram eles. Imagina você ser um sujeito que admira o Nicolas, ou você ser um sujeito que admira o Pablo Marçal. Você já tá meio que condenado, né? Mas, enfim, é o público deles. E esses caras vão, né, acompanhando e vivendo essas lutas. E aí o trabalho deles, né, que abandona, volta a falar, qualquer pragmatismo antipetista, ele está, vamos dizer, ligado à ideia, no meio de um processo eleitoral, de ataque, destruição e cancelamento do governador de São Paulo, que é o Tarcísio Gomes de Freitas, que conseguiu uma espécie de vamos dizer, um feito, né, que ele não tem relação ruim com o Novo, ele não tem relação ruim com o MBL, ele é bolsonarista, ele no fim do dia é leal e é fiel ao Bolsonaro. E por conta disso, talvez eles fiquem assustados. Que o cara não é um idiota, o governo dele é bem avaliado, a rejeição do cara não é alta, ele pinta como um favorito para 26, e isso os assusta. Porque você não pode ter na direita, vamos dizer, nenhum pingo de normalidade. A direita tem que ser um hospício tomada de imbecis de toda sorte. E aí, começou a campanha, eu volto a colocar aqui, tá? De cancelamento do cara. Alguém conseguiu entender o motivo do cara estar sendo cancelado? Porque assim, eu acho muito engraçado. Eles cancelam o Tarcísio porque eles entendem a ideia de que o Tarcísio não é um cara que dispõe de militância tarcisista. Não existe militância do Tarcísio. O Tarcísio é um cara que nunca teve voto. Ele mesmo fala isso. Ele foi colocado como governador de São Paulo pelo Bolsonaro. Aí, ele estrutura aqui em São Paulo o projeto político deles, que não é o nosso projeto político. Tanto não é o nosso projeto político que o candidato Tarcísio era o Nunes, e o Nunes sabotou a candidatura do Kim. Nós aqui não temos nenhuma obrigação de lealdade para com o Tarcísio, para com o Nunes, com ninguém. Eu quero que o Nunes se F. Eu tô um pouco me lixando pra esse cara. Posto isso, no conjunto de relações deles, faz sentido para eles as alianças que eles estão traçando. É da turma deles. Essas alianças foram endossadas não apenas pelo Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido deles, mas pelo próprio Jair Bolsonaro,
que fez o vice desse Nunes. Em comum acordo com o Valdemar, com o próprio pessoal do Nunes e com o governador Tarcísio, dentro de uma estratégia deles. Aí o que acontece? O Nicolas e essa turma começam a atacar Nunes e Tarcísio. Tem esse? Um ou tem 5? Você pode ir dando aí. Tá. Ó, dos 5 primeiros que entrarem, eu vou sortear 3 bonés. Ou seja, a chance de ganhar é 60%, é altíssima. Vamos lá, galera. Então, o Nicolas Ferreira, ele tá agindo de maneira articulada com essas outras figuras. E essas figuras estão fazendo um ataque, a meu ver, é uma gigantesca insanidade, tendo em vista o cenário para 26, e que inaugura, a meu ver, aquela guerra que eu falei para vocês. Digite todo mundo aqui, se vocês ouviram eu falar aqui em lives, que 2025 é o ano que o Marçal vai fazer campanha, muito possivelmente pela União Brasil, para a presidência da República. Digite 1, vocês viram falar isso. Digite 2, você não ouviu falar isso, que aí eu posso comentar. Eu venho falando, o Marçal vai sair dessa eleição, não importa se ele ficou em segundo, em primeiro ou em terceiro. Ele vai sair dessas eleições maior do que ele entrou e como um nome presidencial para 26. Dado que o Marçal é maior fora de São Paulo do que São Paulo capital. Se essas eleições fossem eleições para Campinas, o Marçal venceria. Se as eleições fossem eleições para Goiânia, o Marçal venceria. Se as eleições fossem eleições em Minas Gerais, o Marçal venceria. O Marçal é maior fora de São Paulo do que em São Paulo. E isso faz com que ele já seja um nome presidencial. Eu falei. Essa é uma guerra que nós veremos em 25. Só que a guerra começa agora. E quando eu digo começa agora, é que um cara, que vocês estão vendo aqui, é o Nicolas Ferreira, já iniciou os ataques ao Tarcísio, e esses ataques estão sendo endossados por uma das maiores cobrinhas, tá? Um dos sujeitos mais vis da política brasileira, que é o patético Rodrigo Constantino, e o Alan dos Santos, ambos dos Estados Unidos. que é o cômico, né? Os sujeitos lá nos Estados Unidos, lá, fazendo suas elucubrações políticas das mais diversas. É patético, é no mínimo engraçado, mas a gente acompanha, só que a gente tem que, assim, mostrar o que está acontecendo. Você que está assistindo tem que entender que diabos é isso. Eu vou começar com o Alan e depois nós vamos pro Rodrigo, tá? E aí eu acho que vocês vão entender o tamanho do problema para 26. Porque várias coisas, assim, eu tava vendo um zoom, tipo, se o Tarcísio for candidato, até nós, que, enfim, vamos ter, se Deus quiser, partido, nós falamos, pô, e se eventualmente nós podemos fazer uma grande coalizão, já em primeiro turno, para derrotar o Lula? Ué, a gente tá aberto a colaborar com a derrota do Lula, para o Lula não botar 3 ministros do Supremo. Nosso foco em 26 é total derrota do Lula. Agora, a coisa vai mudar completamente de figura. Eles estão endossando um cara como o Marçal, eventualmente o Marçal é um candidato aqui, aí eles lançam uma Michelle Bolsonaro e não sei o que vão fazer. O que eu sei é que é caos total. Caos total, e aí vai acontecer o quadro que foi levantado não pelo Dirceuzinho, mas por quem, senhor Rafael Rizzo? Não foi o Dirceuzinho, foi quem? Foi o Dirceuzão? Dirceuzão, exatamente. O Dirceuzão falou, a direita vai rachada pra eleição e eu vou assistir de camarote. É até legal você levantar de novo aquela entrevista dele que a gente consegue colocar no ar, que eu amarro todas essas discussões com base nisso, tá? Basicamente a direita bolsonarista cumprindo esse papel. E aí vamos começar com o senhor Alan dos Santos. Vamos lá. Olha o Nunes, aí vê o Nunes do lado do Paulinho da Força Sindical, o Kassab, e aí ele do lado deles, o Tarcísio e o Nunes, e eles acham que dali vai convencer a população de que eles estão votando bem. Diante desse cenário, o povo vê o que do outro lado? Vê o Marçal recebendo regras que valem para uns, mas não valem para outros, recebendo cadeirada, o assessor do Marçal com o celular furtado, revida, e no fim das contas a imprensa vai dizer que foi o cara que começou a confusão. Vocês acham que o povo é idiota? Eu não sou, cara, eu não sou nem um pouco fã do Marçal. Pelo contrário, eu falo o nome Pablo Marçal, a primeira coisa que me vem à cabeça é aquela coitada na cadeira de rodas, e o Marçal fazendo aquele circo louco, tentando fazer a mulher levantar. Me dá asco. Eu não confio nem um pouco no Marçal, mas eu tenho cérebro, eu não sou retardado. Eu não sou imbecil. Pelo amor de Deus, gente. O que ele tá tentando entender? Que o sistema tá contra o Marçal? O Marçal chamou um cara de Jack, né? Várias vezes. E falou que o cara não faria nada. O Marçal esperava apanhar e apanhou. E fez uma cena depois. O Marçal, não é que ele foi vítima lá no Flow. Ele provocou uma expulsão.
E parece que ele seria censurado. O Marçal tinha mais, sei lá, 5 segundos de fala quando ele foi expulso. Ele aguardou até terminar a minutagem dele, e aí ele infringiu a regra igual uma criança, tipo... agora eu infringi uma regra. Aí eu perdi 5 segundos, aí fui censurado. Por uma massa de Bobsons. Censurado. Censurado o quê? Ele perdeu 5 segundos após quebrar as regras no negócio. Ah, mas o Datena não sei o que antes... Essa é a briga. O Datena foi infantil, ele vai ser infantil igual. E esse cara quer ser prefeito. Porque parece que a régua deles é o Datena agora. É isso? Ah, e agora a defesa do funcionário dele que deu uma muqueta na cara do outro. Ah, ele reagiu. As cenas são bem... Assim, ele não mostrou até agora, né? Que o cara... Ele provoca o cara tira o celular dele. E aí parece que ele deu o soco. Não foi logo em seguida. O vídeo que mostra o soco mostra o seguinte: a coisa já tinha meio que separado. Aí ele foi e deu o soco. Mas isso não importa. É uma turma de pilantras, é uma nuvem de gafanhoto que tá rodando aí. E aí ele ainda faz assim: não, veja só, eu não confio no Marçal, isso, aquilo. Mas o quê? Não tem mais. É um golpe que tá sendo dado por essa turma. E obviamente que esse golpe vem sendo construído também como um ataque a um determinado arranjo que foi feito pela família Bolsonaro, que não volta a colocar. Eu não sou fiador nem defensor desse arranjo. Eu quero que esse arranjo se dane. Mas acho que tá muito claro pra todo mundo que tá rolando, né? Vamos lá. A direita não entendeu e a esquerda inteira, então, muito menos. As pessoas não entenderam. Todo esse movimento não é nem... E o mais bizarro, tem gente louca na direita que pensa o seguinte, que quem está fazendo isso na esquerda é o próprio Marçal para poder, né, inflar o nome dele. Aí tem gente que tá com receio de que o Marçal venha a presidente, vai derrubar o Bolsonaro. Esquece. O Bolsonaro só tá dando mole de querer ficar empurrando o Nunes ou querer ficar criticando o Marçal. Ele não precisa disso. O Bolsonaro tá aqui, o Marçal tá lá embaixo. Olha ele o papo. não precisa ficar Não é nada disso. Nada disso. O Marçal cresceu dentro do público bolsonarista e o Marçal é uma figura muito mais ativa, muito mais energética do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem vamos dizer, as pessoas têm um carinho, um following pelo carisma do Bolsonaro, mas nada nos diz que as pessoas vão ficar fiéis ao Bolsonaro diante do Marçal. Na verdade, elas já não estão. E quando o Bolsonaro foi pro confronto pau a pau com o Marçal, na maior parte das vezes o Bolsonaro perdeu. Então não tem nada disso. Esse argumento que o Alan tá falando é um argumento traiçoeiro pra eles. Assim, eu fico feliz que ele esteja fazendo isso, tá? Eu quero que... Novamente, eu não sou bolsonarista, eu quero que eles se danem. Mas... é o discurso mais bem construído aí, esse do Alan. Achando isso, né? Mas tá errando. Ele, o Silas, então pior ainda, né? Que fica ali do lado do Eduardo Paes e depois vai querer ficar dando lição de moral. Pô, o Silas é um cara gente boa, corajoso, mas pelo amor de Deus, essa politicagem... Aí depois o nego me pergunta, por que você não se candidata? Eu falo, eu não sou puta. Simples. Bom, assim, o que ele tá fazendo novamente ele tá cercando ali o alvo do ataque. O alvo do ataque dele, no fundo, é o Tarcísio. Tá, por quê? Porque é o Tarcísio com o Nunes. O ataque é o Tarcísio e é o Nunes. O Marçal não representa um dano ao Bolsonaro. O Bolsonaro é gigante. Imagina, em 26... né? Se for pegar o discurso do Alan, é o mais bem feito ali. Ele vai fazendo cortes e isolamentos e ele negligencia supostos problemas que não são supostos, são problemas reais. Que é, por exemplo, esse Marçal tomar o espaço do Bolsonaro. Obviamente, volta a colocar sempre problemas pra eles, tá? Pra gente. Vamos lá para Rodrigo Constantino. Vai pra lá, não quero agradecimento não. Tá ficando feio. A imagem que o Bolsonaro tá transmitindo é de que ele virou sistema, de que ele tá do lado de gente do sistema, que o Valdemar tá falando por ele, que os interesses do PL são mais importantes que os interesses do Brasil, do cidadão comum. Aí eu falo essas coisas e vem um bando de gente. Eu sabia, Rodrigo é traidor, Rodrigo tá traindo o Bolsonaro, Rodrigo não é leal ao Bolsonaro. Mas porra, que o parta, eu sou leal a quem? A Bolsonaro? Eu sou então uma marionete do Bolsonaro? Eu tô há 25 anos nesse troço. Pausa! Você tem algum vídeo aí do Constantino? Eu pedi pro Júnior levantar, inclusive, o dele falando que come comida antes pro Bolsonaro não ser envenenado. O Constantino tá declarando independência do Bolsonaro. É isso que vocês estão vendo, galera! Você pega! Tem aí? Eu acho que é isso aqui, vamos lá. Pouco mortadela pro senhor. Presidente, deixa que eu experimento pra garantir que não tá envenenado.
Esse cara é uma comédia. Nada do que esse sujeitinho fala você escreve. Esse cara é um comédia. Um comédia. Ele... assim, é na cara dura. Mas na cara dura. É um bolsonarista. Imagina. Você foi um dos maiores sabujos do Bolsonaro nos últimos 3 anos, 4 anos. Sabujo, você era um puxa-saco, assim, um dos puxa-sacos mais vexatórios. Aí agora, nunca fui bolsonarista. Mas que papo de maluco. Será que precisou de um jantar dessa vez, Constantino? Ou não precisou? Será? Será que o Marçal pagou um jantar lá pro Constantino? Que é isso, cara? Que cara sabujo, assim... Aí, não, veja só, agora você vai puxar o saco do Marçal? Como é que é a construção disso? Vamos ver. Pessoal, estamos assistindo a uma nova transição da opinião de Rodrigo Constantino. Vamos lá. Tenho 15 livros escritos, defendo as mesmas ideias, essencialmente, muito antes de Bolsonaro ser qualquer coisa além de um deputado de nicho do baixo clero no Rio. Que papo é esse? Que eu devo lealdade ao Bolsonaro? O capitão Bolsonaro. O Bolsonaro! O presidente Bolsonaro! Agora ele era um deputado de nicho do baixo clero do Rio. Galera! Puta que pariu! Vocês estão vendo isso aqui? Como é que eu volto a colocar? Imagina, você é um cara que assiste lá a Revista Oeste, você vive o mundo do Bolsonaro. Imagina o caos que é a tua vida. Teu cérebro não tem 1 minuto de descanso. Atenção, pessoal, tudo foi reconfigurado. O amor da sua vida, Bolsonaro, não é mais o amor da vida do Constantino. Agora ele ama o Pablo Marçal. O cara tá lá. Ele pega o bloco de notas da Valete aqui. Nossa, ele... Como é que é? Agora o Constantino não é bolsonarista, tá? Então não é Gatulesmo Ornitorrinco. Não é pro Bolsonaro fazer uma GLO pra dar um golpe de estado e ele ser o nosso ditador, Constantino. Não é, tá? Não, mas ele não é um mito? Ele é um deputado de baixo clero? Calma aí. Eu tô confuso. Imagina a tia do Zap agora. A tia do Zap tá no... Ela tá em Nárnia agora. Será que é um clone do Constantino? Eu tô falando sério. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Porque o cara poderia falar assim, ó, mudei minha posição sobre o Bolsonaro. Fiz uma revisão crítica sobre o Bolsonaro. Mas não, ele falou que ele nunca foi bolsonarista. Esse cara... Puta que pariu, galera. Olha o que o Marçal tá fazendo, cara. O que uma mudança de mindset, o que uma destravada no código não dá. Pelo amor de Deus, o Constantino pegou o código e só foi embora. Vamos lá. Chamando a atenção para uma postura equivocada do Jair Bolsonaro. E eu acho muito equivocada. E por que eu não posso apontar isso? Eu devo apontar. O Nicolas Ferreira foi para cima, junto com Gustavo Gaia. Kassab está apoiando a candidatura de Nunes em São Paulo. Ou o seu partido apoia a democracia, ou a direita não votará em candidato assim. Tá certo, Nicolas. Marcando posição ideológica. A direita precisa disso. A direita não pode virar tucana, porque os tucanos não são de direita. Agora entra um tucano no meio que eu acho também que é magnífico, né? O tucano é um inimigo sempre presente. O tucano, eu vou só comentar uma coisa pra vocês que estão assistindo a live. Quando eu vi as músicas do Chorão, um dia eu falei, vou fazer análise das músicas do Chorão, porque existe uma figura recorrente nas músicas do Charlie Brown Jr., escritas pelo Chorão, que era a figura do vacilão. Sempre numa música tinha uma figura que é o vacilão. O vacilão, ele é comparado no universo evangélico neopentecostal quanto ao encosto. Então assim, sempre tem um vacilão. Então tem uma música, sei lá, que ele tá saindo com uma garota e o pai da garota não gosta dele. O pai é um vacilão. Aí tem um cara que tem uma namorada e ele não dava atenção pra namorada e o Chorão foi lá e pegou a namorada. O cara é um vacilão. Então existe uma figura meio que metafísica que tá presente em tudo. É tipo um encosto, é um espírito que é o vacilão. O vacilão tá sempre vacilando e o Chorão, roubei teu boné! Yeah! O Constantino tem essa figura que é a figura do tucano. Então todo mundo que se torna um inimigo ou que tem uma posição que ele considera ruim, essa pessoa vira um tucano. O MBL é o quê? É um tucano. Então, sei lá, aí o Tarcísio tem uma postura que não gosta, ele é um tucano. E isso é muito engraçado, porque o Rodrigo Constantino, já que ele falou que ele está há 25 anos aí na rua, ele passou a maior parte da vida dele não apenas votando no PSDB, mas fazendo apologia aos candidatos do PSDB. Com uma crítica aqui ou ali, mas fazendo apologia sim aos candidatos do PSDB. Ela vai ficar fingindo isso? Ah, porque tal coisa é um tucano.
O PSDB nem sequer existe mais. O PSDB é uma ficção hoje. E o PSDB só virou uma sombra na cabeça desse cara pra fazer essas avaliações que não tem sentido. Ele tá fingindo o quê? Que a análise do Nicolas faz sentido? O Rodrigo Constantino, eu não sei se você tem um vídeo do Bétega aí. Sim. O Bétega fez um vídeo muito inteligente, usando o que o Nicolas fez, pegando a contradição do próprio Nicolas lá. Eu vou mostrar o vídeo do Bétega, que é brilhante, tá? Falando do PSD também. Vejam só, veja só quanto é agudo o que o Bétega fez, tá? Pra vocês entenderem, que o Nicolas, só pra você entender, apoia o candidato a prefeito de Curitiba, que é de qual partido, Rizzo? PSD? Do PSD do Kassab, Ai, que ele meu tá Deus. mandando. Então, o Nicolas apoia o candidato a prefeito de Curitiba. Aí o Bétega veio, pô, se o Nicolas falou, né? Vamos trabalhar aqui nisso. Assistam o Bétega. Que tipo de gente recebe dinheiro do pagador de imposto para fazer um espetáculo pro seu filho? A Prefeitura de Curitiba torrou 100 mil nessa peça chamada Fim del Mundo, do grupo Selvática. Eu acho o fim do mundo pagar pra ver um gordão balançar a piroca. Esse tipo de arte é uma espécie de Meu Deus, meu canal vai cair. culto ao diabo, mas a Prefeitura do PSD foi ainda mais longe. Desta vez, o grupo Selvática recebeu mais 20 mil Levanta da um pouco a Prefeitura de tela. Curitiba. É que eu não queria, né? Ah, não tem problema. A gente tá... Para fazer um espetáculo para criança. De acordo aos organizadores, o objetivo é transpor essa linguagem para o universo infantil. O nome da peça é Crianças Selvagens e a peça é definida como um cabaré infantil. Mas esse não foi um caso isolado. A prefeitura também bancou com 81 mil a peça infantil No Armário Não Cabe Ninguém, que fala sobre gênero e diversidade. Por isso, compartilhe ao máximo esse vídeo com todo mundo que tem filho. Nós precisamos proteger as nossas crianças da sexualização precoce. Vote Bétega 44. Eu não sei se é esse vídeo, tá? Eu pedi pra pegar, porque assim, Esse teu PSD no começo do vídeo. Isso, mas ele bota o logo, ele faz até aquelas amarrações. Cadê? Tem um vídeo melhor ainda, que ele é bem parecido com o vídeo do Nicolas, inclusive. Não, esse aqui não, né? Eu não sei, pergunta pro Júnior. Jurito, tá no chat e manda pra gente. Mas é que o Bétega, assim, ele faz lá a amarração do PSD com não sei quem, blá, blá, blá. Será que é esse que tá pinado ou não? Deixa eu ver, deixa eu tirar o áudio. É esse aqui, ó. Vamos lá. Só, deixa eu... Aqui. Ó. Vamos lá. Tomar o poder, o que é diferente de ganhar eleição. Curitiba é o grande exemplo disso, e o motivo são 3 letras, 4 elementos e um grande líder. Primeiro, as 3 letras, PSD. O PSD tem do governo e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é o maior inimigo da nossa liberdade. Agora vamos ao elemento número 1, o braço político desse projeto, o vereador Chico Kuzma. Ele foi presidente da Câmara e hoje é líder da prefeitura do PSD. Ele se diz de centro, mas em 2011, quando era do Partido Socialista, tentou conceder título de cidadão honorário de Curitiba para o ex-presidiário Lula. Elemento número 2, Marilza Dias, a comunista que é o braço ambientalista do projeto. Marilza é a secretária do Meio Ambiente e na juventude era militante do Partido Comunista. Marilza era predileta do sistema para ser candidata a vice de Eduardo Pimentel. Elemento número 3, Maria Bacila, o braço de doutrinação do projeto. Ela é a secretária de educação do município e foi a responsável por comprar esse material infantil LGBT e também esse outro livro que enaltece Pablo Vittar e G. Willis como exemplos a serem seguidos. Elemento número 4, Fundação Cultural de Curitiba, o braço do marxismo cultural. A Fundação Cultural é a maior financiadora da esquerda do Paraná. Por exemplo, financiaram com 81 mil uma peça infantil intitulada No Armário Não Cabe Ninguém. A prefeitura também torrou 20 mil em um evento de nudismo com drag queen e 30 mil em um documentário que exalta o MST. Mas esses são apenas alguns exemplos. São milhões gastos com essa agenda maldita nos últimos anos. Elemento número 5, o grande líder, Rafael Greca. Para ganhar as eleições numa cidade conservadora, ele se diz humanista e de centro. Mas quando abre a boca, sempre revela sua face oculta. O que acontece? Vamos lá. É muito irônico, né, que o prefeito de Curitiba, o candidato, não é o Greca, né, mas o candidato a prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que é do PSD, seja apoiado por Nicolas.
E o Nicolas, né, fica falando com... Não, porque os comunistas aliados com não sei quem. Ô, Nicolas, no final do dia, o que ele diz não tem nenhum sentido. O Bétega pegou, usou o mesmo argumento do Nicolas, construiu um vídeo todo em cima disso, pegando o PSD. E eu acho que ficou muito no mínimo engraçado, sabe como é que é? Ele pega os elementinhos, bota todos ali e ó, uma prefeitura que realmente fez coisas bem de esquerda, né? Só que tá ali o Nicolas apoiando ele, ó. Oh, que curioso! O Nicolas com esse cara do PSD. É bizarro. Os caras, Nicolas apoia o Paulo Martins, o vice. Entendi. Então significa que eles apoiam a vice do Marçal também aqui em São Paulo? Como é que funciona a lógica? E ele não apoia o vice do Nunes, que é do PL? Que é um cara de direita? Ué, se usar esse critério, né? Sabe, cara, é real. Isso é só um ataque ao Tarcísio, tá? Eu achei esse vídeo do Bétega, os dois, brilhantes, porque ele tá pegando o argumento dos caras e deixando os caras numa posição muito... E ainda, né, enfim, denunciando uma coisa que é real ali, né? Achei brilhante, tá? Mas assim, amiguinhos, vamos combinar, né? Esse argumento do Nicolas, esse argumento do Constantino não ficam de pé mesmo. É picaretagem pura e simples. Vamos lá, volta pro Consta. Esse aqui, né? Vamos lá. Se a nossa salvação está em Tarcísio, com seu pragmatismo que vai na Gilmar Palusa elogiar o STF como guardião da Constituição, dá licença de eu me ofender pessoalmente com isso? O STF cancelou meu passaporte, bateu minha carteira com bastante dinheiro dentro, congelou meus recursos e me colocou sob censura prévia. Dá licença de eu me incomodar com o pragmatismo do governador do estado mais importante do Brasil, que vai para Portugal elogiar o STF? Deixa eu fazer uma pergunta, Rodrigo Constantino. Quando o pragmático era o Bolsonaro, você se incomodava? E falou, Bolsonaro, dá licença eu me incomodar aqui com você cedendo a todos os pedidos que o STF te faz? Bolsonaro, dá licença pra eu criticar você porque você vetou aquele projeto que reduzia as decisões monocráticas que vinham do STF? Bolsonaro, dá licença pra eu criticar vocês com essa cena ridícula de você abraçando ali o Toffoli? Bolsonaro, dá licença pra eu criticar você quando você faz nomeações pra STF que são do interesse do próprio STF? Todas as vezes que isso aconteceu, você não criticou, Rodrigo Constantino. Você lambeu o Bolsonaro. Você se humilhou igual uma canela imunda, parafraseando um youtuber, né? Para o Bolsonaro. Então, por que, Constantino? Por que agora você fica indignado? Se fosse o Bolsonaro fazendo isso, seria pragmatismo. Se fosse o Flávio fazendo isso, seria pragmatismo. Temos que jogar o jogo, entendam. Você viria com esse tipo de argumento. Agora, aqui tem um ponto, né? Olha só, o juiz levantou. Gilmar Mendes suspende investigações do MP contra Flávio Bolsonaro. Por favor, Rodrigo Constantino, denuncie isso já. Vá a público e denuncie o acordão que os Bolsonaro fizeram em 2019. Aliás, curiosamente, uma coisa que o Rodrigo Constantino fazia. Porque até o final de 2019, o Rodrigo Constantino era crítico ao governo Bolsonaro. E em nome de um crescimento da própria carreira, ele que é um cara com problemas de personalidade. Né? Um cara com problema, claro, um sujeito de personalidade fraca. Ora, Constantino, tá aí a chance, volte atrás, volte para o Rodrigo Constantino de 2019. Sabe que o resto é só baboseira. Vamos lá. Portugal elogiar o STF? Se é essa direita que vai nos salvar, lamento informá-los, já era. Vocês vão acordar na Venezuela, achando... Era essa parte do Consta, pelo que me passaram aqui, Renan? Uhum. Posso falar uma coisa bem interessante aqui pra galera da live? Eu reparei que a gente tem que mudar o título da live, a live tá flop. E eu reparei que realmente vocês estão nos assistindo, vocês não querem mais falar de Constantinos e tal. Digite 1, vocês querem que eu mude de assunto, digite 2, vocês querem que eu continue nessa briga da direita. Tá? Porque eu reparei realmente há um desinteresse de vocês por isso. Eu não fico triste, é que eu acho importante entender o que tá acontecendo, tá? Ninguém está falando pra vocês dessa briga, ninguém tá trazendo os pontos reais pra vocês dessa briga. Tá? Essa briga é importantíssima. Eu volto a colocar, ela é importantíssima pra entender o que vai acontecer ano que vem. Ano que vem é ano ímpar. Ano que vem será um inferno político, que vai ser uma briga enorme dos marçalistas contra a família Bolsonaro, imagino eu, Tarcísio, todo mundo blocado. Tem um bloco que é esse, vai ter outro bloco. E o terceiro bloco, sabe qual é, o senhor Rafael Rizzo? Qual? Nós. Haverá um terceiro bloco que é a missão, se construindo, todo mundo junto, com lealdades fortes e firmes, tá? Tá dado aí. E aí vamos ver, tá?
O futuro é nosso, meus amigos. E o presente é esse caos, tá? Eu acho muito engraçado que isso esteja acontecendo, tá? Justamente num contexto de eleições aqui, em que há uma aposta dessa direita bolsonarista dissidente no Marçal, né? Nada nos diz que o Marçal vai ganhar as eleições, tá? E o prognóstico que temos hoje é a do Nunes indo para um turno contra o Boulos, tá? Eu tenho alguns números, eu falo pra vocês, já falei ontem, né? Tem os 3 trackings que todo mundo recebe, tá? Um dos trackings ontem, pela primeira vez, ele mostrou uma mudança de comportamento, tá? Uma pequena subida do Marçal e pela primeira vez uma pequena queda do Nunes. Ou seja, havia uma diferença que estava crescendo do Nunes pro Marçal e aí fez a primeira vez, ele voltou a encurtar, tá? E isso pode ser uma tendência de crescimento do Marçal e queda do Nunes pro Marçal e pro segundo turno? Pode ser, vamos acompanhar os próximos 3, 4 dias para ver se não foi uma variação, tá? Eu tive acesso a outro tracking, ele mantinha tudo estável. Então o ponto é o seguinte, no mínimo o que aconteceu nesse fim de semana foi parar de cair o Marçal e parar de subir o Nunes, tá? E acho que isso tá solidificado. Agora a gente vai saber ainda quais são as próximas consequências. O que tá acontecendo? Tá um chiado aí, vocês estão falando? Não. Tá? Esse cenário, eu vi o Arthur fez uma live que foi sobre a explosão da rejeição do Pablo Marçal, tá? Eu queria perguntar pra vocês se é real, tá? Se tem mais uma pesquisa ou se não, se tá tudo normal. Porque se for a da Quest, a gente já falou ontem, foi um aumento da rejeição, só que é diferente a rejeição da Quest. Na Quest não voto neste candidato de jeito nenhum. Isso explica porque na Quest o Nunes ele tem quase 40% de rejeição e não uns 20 e poucos como as outras pesquisas, tá? Senhor Rafael Rizzo. Eu? Tá. Traga-me mais algum tema. Deixa eu pedir um negócio. Ganhou 2 ou 1 aqui na minha segunda enquete. Realmente, assim, Rizzo, você tá muito aéreo. Eu faço perguntas, você tá em Nárnia. Só que você saber quem ganhou a enquete aí. Por que você não pede uma enquete, então? Pessoal, like na live. Eu tô aéreo, o Renan tá no celular. A live tá ruim, hein? tá boa. A live tá... Assuma? Tá, quer assumir? Então vai. Entra aí. Toma meu lugar. Então, assim, não tem muito o que falar na live, não, hoje. Como não? Pô, tem pra cacete. Não, eu vou continuar mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouco, aí eu passo pro Renato. Porque, assim, eu falei... O que é o ponto, né? Eu falei esse tema que pra mim era importante e a galera nem não entrou no clube, sentiu um desinteresse bem grande da galera. Vocês estão cansados de mim? Tem mais um react aqui, Renan, do Consta. Tem? Então vamos lá. Vamos... Mandaram que o Rizzo só quer saber de São Paulo. Só, lógico. Mas isso não é sobre São Paulo, galera. Isso é sobre eleições presidenciais de 2026. Não, São Paulo, esse São Paulo. Ah, tá. Entendi. Vamos lá. Vamos lá, então. Como se tiver que ser com o Nunes. Agora, que eu não vou me furtar o direito de falar, porque eu não devo nada a ninguém, porque eu não tenho partido, não sou do PL, não sou bolsonarista, não sou leal ao Bolsonaro, sou leal aos meus princípios, eu não vou me furtar o direito de analisar que acho que foi um erro grande apoiar o Nunes da forma que foi apoiado pelo Bolsonaro, Tarcísio e companhia. Por que agora só? Por que você tem as suas opiniões próprias sobre o Bolsonaro, Constantino, que pintou uma alternativa? Você ficou esperando pintar uma alternativa, que no caso é o Marçal, só por causa disso? Quer dizer, sua opinião ela é condicionada ao surgimento de uma alternativa? Pintou, agora você tem outra opinião? Isso tem nome, né, cara? Agora sim, o problema é o seguinte: você angariou milhares, quiçá milhões de seguidores, ganhou dinheiro, vendeu curso em cima do nome do Bolsonaro, tá? Volto a colocar pra quem está me assistindo. Eu não gosto do Bolsonaro. Eu não gosto, eu odeio o Bolsonaro. Acho que o bolsonarismo acabou com um processo histórico incrível de transformação do Brasil para enriquecer sua família de vagabundos. Posto isso, né? Eu nunca quis ganhar nada em cima desse cara. Eu quero que esse cara se foda. O Constantino ganhou. Agora tá nesse jogo com o Marçal, com o Nicolas. É um jogo. E eu vou falar, já que vocês querem entender, só pra todo mundo colocar aqui. Vai pintar uma massa de formadores de opinião, vendedores de curso, todo mundo ligado a esse marçalismo. E essa massa toda era bolsonarista. Vou colocar turma de Brasil Paralelo. Porque o Brasil Paralelo é ligado ao mundo dos vendedores de curso. Aqueles
o próprio Ricardo de Carvalho, o Thales Gomes anda com esses caras. Toda essa turma tem intersecção gigante com a turma do Marçal. É uma turma que domina essa questão do marketing digital no Brasil. Toda essa intersecção aí entra vendedores de curso, nichos que se correlacionam. Por exemplo, o nicho da maromba tem interconexão com essas galeras, então você vai conseguindo formar uma espécie de uma teia de influenciadores difusos que falam com o público antipetista sem falar de política, e esses caras agora vão se blocando pra entrar na política, tá? Então, e esses caras eram Bolsonaro. Esses caras agora estão saindo do Bolsonaro, tá? Se eles saírem num tamanho muito grande, eles vão levar muita gente. Por quê? Porque os aliados do Bolsonaro nunca foram aliados de verdade. Eles eram gente que estava acoplada ali. Então você tem um dos sujeitos mais falsos desse jogo, que é o Nicolas, jogando. O Nicolas tá jogando ali, né? E aí eu quero ver, né, o quanto que a pessoa é bolsonarista, né? Quero saber quem vai sobrar ali. Por enquanto tá sobrando uma galera que não é tão relevante assim. Tá pintando aquele cenário de último que ia embora apagar a luz, né? Vai sobrar aqui o Kim Paim e o Carluxo? Quem é que sobra? Eu tô fazendo uma pergunta muito sincera, tá? Quem de grande vai sobrar? Eu vi uma live ridícula daquela que te atualizei com o Marçal, né? E todo mundo que sabe, todo mundo tem 2 neurônios, percebe que o Pablo Marçal tá regimentando, tá levando embora a galera. Eu volto... Ó, último, assim, maior das ironias, galera. Um dos grandes lixos que se juntou a ele, que é o Fernando Holliday, né? O Fernando Silva Bispo, cujo nome, inclusive, eu inventei, né? ele tá se mantendo ali com o Bolsonaro, ele não tá marcializando, não. O colega, né, o amigo dele, o Pavanato, já não, tá banando o rabo, né, pro Marçal, como pode, né? E se não desse infidelidade partidária, já tá lá marcializando, fazendo M, tudo. Mas, quem diria, né? Quem é que vai sobrar com o mito? Quem é que vai sobrar com o capitão? Essa é a pergunta, quem é que vai sobrar?